Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje vamos partilhar com vocês uma ferramenta digital muito útil para trabalho colaborativo, denominada de Miro, e que fica disponível em miro.com. Esta ferramenta digital permite trabalhar de forma colaborativa, permite trabalhar de forma individual ou através da formação de equipes de trabalho. Existem várias formas de organização, como vamos verificar, e é uma ferramenta bastante útil para os alunos trabalharem em tempo real, ou entre professores e alunos, ou entre professores ou até a nível empresarial ou particular, mas permite que se trabalhe em tempo real, seja de forma remota, seja de forma presencial, e portanto permite criar apresentações bem dinâmicas, através de diagramas e de estruturas diferentes de apresentação e que podem também depois ser usadas para apresentações noutros formatos, como vamos verificar. Esta é a página inicial da ferramenta do Miro, onde temos várias informações acerca do produto, da própria empresa que construiu o aplicativo, e podemos de imediato start a whiteboard, portanto, começar um quadro branco ou um quadro colaborativo que pode ser usado de diferentes formatos. À semelhança de qualquer outra ferramenta digital, a primeira coisa que precisamos de fazer é um registro na ferramenta. Esse registro é gratuito, ela tem uma versão gratuita, embora exista um upgrade para algumas das potencialidades, como vamos explorar também. Como é que se pode fazer o login ou como é que se pode fazer o registro? Nós podemos aceder à ferramenta de diferentes maneiras. Podemos fazer um registro com o endereço de e-mail, com uma password, como fazemos habitualmente. Podemos usar a nossa conta do Slack, se já tiverem uma conta no Slack, que é uma ferramenta utilizada também para trabalho colaborativo, portanto é uma ferramenta que também permite a criação de equipes. Podemos utilizar a nossa conta do Office 365, a conta da Apple, entrar pelo Facebook ou ainda aceder pela conta do Gmail, que é a nossa conta Google. Ao aceder pelo Google, por exemplo, ou qualquer uma outra forma de acesso, nós temos então o painel geral da ferramenta. Do lado esquerdo, como nós podemos verificar, temos aqui as nossas equipes. Por defeito, o aplicativo cria logo uma equipe teste 1, que é aquela equipe com a qual nós vamos trabalhar, mas nós podemos adicionar outras equipes fazendo clique no mais e temos então Create Your Team, basta darmos um nome e fazemos continuar, então criamos aqui as diferentes equipes de trabalho se tivermos mais do que uma, por exemplo. Aqui temos os quadros que aparecem habitualmente no nosso painel de trabalho. E temos aqui algumas ferramentas ou algumas potencialidades do lado direito superior. Temos aqui o nosso registro, então temos aqui as nossas, podemos fazer o upgrade, temos os nossos settings, onde podemos alterar password ou a conta de e-mail, por exemplo, e fazer logout. Aqui temos o sininho, que é onde nos dão o feed, portanto, se nós atribuímos, por exemplo, uma tarefa com alunos ou com outras pessoas, sempre que alguém faz alguma coisa, então temos aqui o feed a dizer o que é que a pessoa fez, o que é que editou, o que é que acrescentou. Aqui temos o menu guide, onde nós temos aqui várias situações que nós podemos consultar e algumas novidades, por exemplo, demo boards, onde nos ensinam a trabalhar com alguns dos formatos, por exemplo, dão-nos dicas para começar. Temos aqui informações sobre cursos gratuitos dentro do próprio Miro e webinars, pedido de ajuda. Temos aqui as novidades que aparecem, sempre que eles fazem alguma atualização em termos de plugin ou alguma ligação, alguma integração que fazem aparece neste menu, portanto é um menu como seja um menu de novidades e que nós podemos a qualquer momento consultar e ver, por exemplo, aqui está uma novidade, desde o meu último acesso, por exemplo, está aqui no What's New, Find Your the Latest Product Changes, ou seja, últimas alterações que foram feitas, nós conseguimos visualizar aqui. Então, temos aqui o upgrade, não é? Podemos fazer sempre o upgrade para a versão paga, se for o caso, e temos aqui a possibilidade de convidar outras pessoas para fazerem parte da nossa equipa. Então, essas pessoas podem ser convidadas via Slack, via Gmail, ou então adicionando os próprios endereços de e-mail da pessoa que nós queremos convidar e fazendo send invitations, ou então copiando o link e facultando o link a essas pessoas. Portanto, este aqui é o nosso painel geral. Como é que nós fazemos para começar um novo quadro colaborativo? Então, fazemos aqui New Board.
Create a Shared Board, portanto um quadro colaborativo, e aparecem-nos aqui todas as possibilidades. Então nós podemos fazer uma exploração por All Templates, onde aparecem todos, mas também temos, por exemplo, categorias. Temos as categorias recomendadas pelo próprio Miro, temos as mais populares, temos depois alguma estrutura, por exemplo, a organização em blocos, ou nós escolhemos, podemos organizar, por exemplo, a nossa semana, fazendo a agenda, permite também fazer dentro do próprio aplicativo. Temos aqui o caso das matrizes de priorização, também usadas para algumas áreas. Por exemplo, linhas de tempo, timelines com diferentes dinâmicas que nós podemos usar, escalas, portanto, depende do que é que nós queremos construir em termos de quadro colaborativo. Temos aqui algumas demonstrações, demo board, onde nós podemos explorar para estes casos como é que nós podemos usar este tipo de quadro. E depois temos aqui algumas organizações, por exemplo, meetings e workshops, ele dá-nos algumas sugestões de quadros que nós podemos usar. Ideation and brainstorming, portanto, o que é que nós podemos usar também, portanto, em termos de dinâmica ou formato. Temos aqui research and design, agile workflow, strategy and planning, ou seja, nós temos que criar algo mais estratégico em termos de organização de plano para empresas, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, mapping and diagramming, ou seja, temos vários formatos que dependem da funcionalidade que nós quisermos dar ao nosso quadro colaborativo. Então, começando, por exemplo, um mind map, só a título de exemplo, ele dá-nos aqui um formato. Então temos aqui para o mind map, ele permite-nos adicionar este ficheiro exemplo, onde aparecem todas estas ligações. Então, se nós adicionarmos desta forma, depois vamos alterar, ele adquire este formato e nós podemos editar, ou podemos pedir para adicionar em branco. Então ele vai adicionar, nós escolhemos o mind map, então ele adiciona em branco. Antes de começarmos a explorar o nosso próprio quadro colaborativo, vamos explorar as potencialidades. Então aqui temos a possibilidade de dar um título ao nosso trabalho. Por exemplo, vamos pôr tecnologia, que será o título do nosso mapa. E cá está. Podemos atribuir Star this board, portanto eu posso colocar uma estrela ou não. Depois temos aqui a potencialidade de exportar o nosso quadro. Ele pode ser salvo com uma imagem, o que é bastante útil, porque nós podemos criar aqui, fazer um quadro colaborativo e depois salvá-lo como imagem e partilhar. Podemos salvá-lo como PDF. Podemos salvar como um template, por exemplo. E temos aqui outras as questões de embed, que é atribuir um código, ou a tag to Gira, por exemplo, ligar a outra ferramenta, ou seja, nós podemos aqui ter várias potencialidades, mas é muito útil a questão de podermos exportar o nosso quadro ou o nosso diagrama e usá-lo, por exemplo, numa apresentação que tínhamos feito num outro formato fora do Miro, por exemplo. Depois temos aqui, deste lado direito, temos aqui nós, que somos, neste caso, o administrador deste quadro colaborativo. Se nós adicionarmos outros colaboradores, todos eles irão aparecer aqui. Possibilidades de share, ou seja, como é que nós podemos convidar pessoas para colaborarem. Então, nós podemos fazer o convite por e-mail, colocando os endereços de e-mail, convidar mais uma vez via Slack ou via Gmail. E depois temos aqui invitar para fazer parte da nossa equipe e podemos dar as diferentes possibilidades, que é uma vantagem muito grande. Ou seja, eu posso permitir que a pessoa apenas visualize, portanto, integrando a equipe, por exemplo, ela apenas possa visualizar, can view, can comment, ou seja, pode ver e comentar, pode, por exemplo, visualizar, comentar e editar, ou então, por exemplo, eu posso estar a criar dentro de uma própria equipe, mas não dar acesso a ninguém para visualizar aquilo que eu estou a fazer até determinado momento, então faço no access. Então, são todas as possibilidades. Dentro da equipe que acede ao nosso quadro, então pode também editar, comentar e visualizar apenas, mas neste caso não podemos restringir o acesso, ou seja, já quando faz parte da nossa equipe. E depois temos aqui a possibilidade de manter o nosso trabalho, o nosso quadro colaborativo em formato privado ou público, ou seja, se eu puser can view, qualquer pessoa que tenha acesso ao link, faça ele ou não parte da equipe, pode aceder, mas se eu puser no access, só as pessoas que fazem parte da equipe ou que eu der permissão ou convidar, conseguem visualizar então o nosso trabalho. Temos aqui algumas definições, settings, que têm a ver com os ajustes, por exemplo, da própria página.
Temos aqui mais uma vez o guia que vem do menu principal para aqui também, onde temos tutoriais e o caso de pedirmos ajuda. O feed também, a possibilidade de pesquisar, fazer algum tipo de pesquisa, e temos aqui uma ferramenta bastante útil que nos permite também ir adicionando notas que não aparecem no nosso painel principal, mas eu posso, por exemplo, colocar aqui algumas notas, criar, por exemplo, um to-do list de tarefas a realizar, meeting agenda, um sumário do projeto. Posso ir tirando as notas, por exemplo, se eu quiser, à medida que for apresentando o diagrama ou quadro, depois para usar numa situação futura, posso ir adicionando notas e ficam registadas aqui, ou colocar no board annotation. E depois temos a possibilidade de aquilo que nós colocamos nestas notas, nós podemos copiar o link, podemos exportar também com PDF ou num documento Word, que é bastante útil. E podemos também ocultar a identidade do autor, se for o caso. Então, vamos supor que nós temos várias pessoas a colaborar, que vão inserindo notas, mas nós não queremos, quando estivermos a apresentar, por exemplo, ou não interessa, se for, por exemplo, um trabalho do aluno, em que não interessa saber o que é que cada um foi colocando, então nós podemos ocultar a identidade do autor e aparecem apenas as notas no geral, sem sabermos se foi A, B ou C que escreveu. Relativamente aos menus laterais e no fundo, temos aqui a setinha que nos permite selecionar, portanto, e mexer o nosso mind map, neste caso, ou o nosso diagrama que estivermos a trabalhar. Temos aqui os templates, então nós podemos a qualquer momento alterar o nosso template, voltamos àquele menu inicial também. Este T é o texto que nos vai permitir alterar o título do nosso, cada um dos títulos e o que nós quisermos inserir. Podemos pôr já aqui, por exemplo, tecnologia. Então alteramos já o nosso tema central do nosso mind map. A possibilidade de inserir notas aqui. Temos aqui o stick notes, em que nós podemos escolher a cor. Por exemplo, vamos escolher esta. Então eu clico aqui, ele vai inserir uma nota. Dentro da nota temos a questão do tamanho da fonte, que pode ser automático. A qualquer momento eu posso alterar o formato da minha nota, por exemplo, se for o caso. Posso pôr num balão, em tipo de comentário, posso colocar no formato de notinha. Posso escolher dois tipos de fonte. Então, por exemplo, aqui, rever. Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero escrever rever com atenção. Vamos supor que eu estou a fazer uma correção do trabalho de um aluno ou até ao mesmo tempo estamos a trabalhar em conjunto e então nós podemos aqui alterar o tipo de letra e a fonte, se for o caso também, né? Podemos também alterar a cor da nossa nota. Vamos supor que eu queria pôr um formato amarelo. Temos ali a outra por baixo que eu não eliminei. Então, vamos deixar aqui. Esta aqui eu posso eliminar, delete, então vamos deixar só uma nota e podemos também centrar ou colocar mais alinhado, portanto são as opções do Word que nós temos, colocar a bold, por exemplo, colocar um hiperlink que também permite, então eu posso copiar um hiperlink aqui, posso mudar a cor do texto, posso pôr, por exemplo, azul, posso colocar a sublinhado e depois tenho a opção de bloquear, então eu posso fazer block. E se eu bloquear, ninguém pode mexer naquela nota, a não ser que eu vá desbloquear novamente. Então eu posso bloquear determinados conteúdos e só mexe quem eu quiser dar permissão para. E por isso o professor tem alguma privacidade em termos de comentários, se assim entender que precise. Depois temos aqui o shape, que permite-me inserir, por exemplo, algum tipo de layout que nós queiramos aqui colocar, né? Então eu posso sempre colocá-lo e eliminar, posso adicionar setas nos diferentes formatos, então eu posso colocar, por exemplo, aqui uma seta fazendo indicação para algum local em específico, por exemplo, e posso alterar a cor. Temos aqui a opção de escrever, então a caneta pode escrever e temos essa opção de escrever, de sublinhar manualmente também. Podemos aqui começar a desenhar, podemos apagar estas questões que nós colocamos aqui, por exemplo, e podemos ainda ter a questão de esboçar a tracejado também. A possibilidade de inserir comentários, então eu posso estar a fazer a avaliar uma tarefa e colocar aqui um comentário, por exemplo, rever com atenção, e posso deixar aqui
e se nós tivermos aqui os nossos alunos, nós podemos identificá-los colocando na mesma como fazemos habitualmente. Podemos identificar colocando o arroba e o nome, então, o comentário em específico para aquela pessoa, por exemplo. Temos a possibilidade também de adicionar os smiles, então podemos pôr aqui um smile, por exemplo, e vamos aqui, então o professor pôs o comentário rever com atenção. Então, quando clicarmos ali em cima, vai aparecer, o professor colocou rever com atenção. Então, também podemos a qualquer momento depois resolver e tirar daqui o comentário. Portanto, ele foi resolvido. Adicionar o formato, portanto, nós podemos colocar nos diferentes formatos, dependendo de onde nós queremos utilizar. Aqui podemos fazer upload de alguns ficheiros do nosso próprio dispositivo e colocar no nosso quadro colaborativo também, incluindo links. E temos aqui mais opções, como por exemplo a questão dos emojis, que nós também podemos colocar aqui e, portanto, são algumas funcionalidades que nós podemos usar. Cá em baixo podemos adicionar frames, temos a possibilidade de colocar no modo apresentação e, portanto, se nós colocarmos no modo apresentação, ele vai apresentar, retira todos aqueles layouts que nós podemos apresentar como se fosse um simples PowerPoint. Podemos adicionar comentários também cá em baixo, com menção à pessoa que esteja a colaborar connosco. Temos a opção de fazer chat e, portanto, falar em simultâneo com todos os membros com quem este quadro colaborativo foi partilhado. Depois temos aqui uma opção que é de nós podermos começar, por exemplo, uma chamada em direto, portanto, videoconferência. Ele permite, então, perguntar se tem acesso à nossa câmara e ao nosso microfone. E temos aqui 3 situações que estão condicionadas ao upgrade, ou seja, o voting, que a pessoa pode votar, fica disponível na versão por 14 dias na gratuita, mas depois só na versão paga. O mesmo acontece com o video chat, com a questão de tempo, se eu quiser dar tempo a uma tarefa. E aqui temos a opção de visualizar todas as alterações que foram feitas, ou seja, por qualquer pessoa que esteja a colaborar. Portanto, são algumas possibilidades aqui do nosso Miro. E então vamos agora alterar para depois vermos como é que partilha. Portanto, nós colocamos aqui tecnologia, podemos com estes sinais adicionar sempre um outro caminho e reparem que dentro do nosso diagrama nós temos aqui outras possibilidades. Eu posso, por exemplo, colocá-lo no formato vertical. Posso, em vez de ter estas setas estas orientações mais curvadas, por exemplo, optar por algo mais reto. Então, esta é a estrutura que eu vou dando ao meu diagrama, portanto, tenho estas potencialidades. Posso alterar a cor do balãozinho e das ligações, por exemplo. Posso vir aqui e mudar para uma cor diferente. Então, posso alterar. Tenho a opção depois também de formatar os textos. Posso colocar links, posso mudar a cor do texto, posso colocar a sublinhar e tenho todas as funcionalidades que também tínhamos há pouco. Eu posso bloquear, portanto, posso block e unblock, posso copiar, posso duplicar, posso exportar. Então, por exemplo, colocamos aqui tecnologia e vamos colocar aqui, por exemplo, no nosso texto, ferramentas digitais, por exemplo, ferramentas digitais. Dentro destas ferramentas podemos pôr, por exemplo, aqui o Miro. Vamos pôr a título de exemplo o Miro. Uma das ferramentas que nós exploramos no último episódio, por exemplo, o Nearpod e assim sucessivamente. Ou seja, vamos construindo. E reparem que eu posso acrescentar para cada uma delas, incluindo ligações. Cá em baixo temos também a possibilidade de ir diminuindo para podermos ficar com a nossa visibilidade em termos de ecrã. E podemos aqui centralizar, aumentar o zoom, diminuir o zoom e depois aqui full screen. Então permite-nos também trabalhar no modo ecrã inteiro, que às vezes facilita para não ficarmos com a imagem muito pequena. Então, por exemplo, o Nearpod permite partilhar conteúdo e permite, por exemplo, vamos colocar aqui, permitia também, por exemplo, nós termos atividades avaliativas. Portanto, permitia avaliação. Dentro da avaliação nós tínhamos, por exemplo, jogos, tínhamos questionários simples, então podemos acrescentar aqui um outro, portanto tínhamos questionários e assim sucessivamente. Então nós podemos ir adicionando as ligações que nós quisermos. É uma vantagem
do Miro, porque ele funciona independentemente do tipo de quadro colaborativo que queiramos fazer, ele funciona sempre da mesma maneira, sempre com a mesma estrutura, só temos que ir utilizando as ferramentas e fazendo estas alterações. A partir do momento em que nós queremos, por exemplo, apresentar, colocamos no Start. Se eu quiser partilhar, já vimos como fazer e, por exemplo, tem aqui a possibilidade de salvar como imagem. Então, se eu salvar como imagem, tenho a opção de escolher pequeno, médio, largo e vou exportar. Então, ele vai salvar, vamos só visualizar como ficou. Obviamente que ele ficou ainda em construção, mas cá está o nosso Miro, que muitas vezes pode ser útil para depois nós partilharmos noutro local, como por exemplo uma apresentação em PowerPoint. E portanto este é o Miro, a ferramenta que nós quisermos hoje partilhar convosco tem imensas potencialidades, permite o trabalho colaborativo entre os diversos alunos de diferentes maneiras, porque nós temos painéis de organização, temos formas de por exemplo, organizar o trabalho de cada um dos alunos, se for o caso, organizar a agenda semanal, portanto, ele pode ser utilizado para diversos fins e de diversas maneiras. Esperemos que vocês possam utilizar esta ferramenta para os vossos trabalhos e com os vossos alunos e já sabem, qualquer coisa, entre em contato connosco e encontramos-nos no próximo episódio.